para a aula, né? Sem blá blá blá, vamos falar de transporte no Brasil. Problema, é um dos nossos gargalos de desenvolvimento. Primeiro, qual é o grande motivo desse problema que é sinônimo de transporte no Brasil? Primeiro, a nossa grande extensão territorial. Lembro você que o Brasil é um país continente e políticas públicas que deram privilégios a um tipo de modal. Quando eu falo modal, lembra de modalidade de transporte. Eu tenho rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário. Dutos, transporte de gás, como o gasoduto Brasil-Bolívia, também é um meio de transporte. Fica ligado nisso. O transporte rodoviário gera aí um problema gravíssimo de mobilidade e acessibilidade. Quando nós falamos de mobilidade e acessibilidade, dá a impressão que a gente está falando somente do transporte dentro da cidade, locomoção de metrô, trens de superfície, transporte público, caminhabilidade. Não é só. Você também tem em meso e macro escala. Você fala de mobilidade, é como eu vou me deslocar no espaço geográfico brasileiro de uma forma rápida, direta, sem nenhum tipo de problema, que eu consiga fazer grandes trajetos, curtos trajetos com velocidade. E a acessibilidade é a maneira que eu vou me locomover. Se eu vou me locomover a partir de 2 modais, de 3 modais, se eu vou fazer interligação de modais, como por exemplo as hidrovias ligadas às ferrovias, como a Tietê-Paraná, isso é acessibilidade. Tranquilo? Não é só na cidade, eu também penso em transporte de cargas, que no Brasil, na sua grande maioria, é feito pelo rodoviário. Sempre foi assim? Claro que não. Nós tivemos aí momentos que era o hidroviário, depois passou o ferroviário e hoje, desde a década de 50, nós temos aí o rodoviário como principal. E aqui eu coloquei um resuminho, galera, que vai ficar legal, porque você já tem até conteúdo para estudar. Depois você dá um print, você anota, fica fácil para você entender. Então, ó, de modo geral, o mais barato desses transportes é o hidroviário, seguido pelo ferroviário e depois pelo rodoviário. Que engraçado, né? A gente dá privilégios para o mais caro, mas aí é uma discussão. O mais caro para se implantar não é o rodoviário, mas para se manter. Para manter o transporte rodoviário é caríssimo. E outra, a quantidade de produtos que é transportado por um caminhão é infinitamente menor do que o rodoviário, que é o mais caro para implantação, e o hidroviário, que também não é baratinho não para implantação. Mas, fica ligado, se transporta muita carga nesses modais de transporte. Belezinha? Cara, mas o Brasil, lá desde a década de 50, ele vai favorecer esses grandes grupos econômicos, principalmente a indústria automobilística, petrolífera e da construção civil. Lembro você, cara, que lá na década de 50, Juscelino Kubitschek de Oliveira começa a não investir na indústria ferroviária e a escolha do transporte rodoviário vem por conta da pressão de grandes grupos econômicos. Meados dos anos 50, onde nós temos aí Juscelino Kubitschek de Oliveira subindo ao poder, toda a estrutura do país é pautada na entrada das multinacionais. E essas multinacionais, o grande destaque era a automobilística. Pensa, a Volkswagen ia se instalar no Brasil, a Ford, quem for, precisa de estrada, precisa de mercado consumidor, precisa de cidade. Então, todo o plano de metas propostos pelo governo do Juscelino Kubitschek foi voltada a essas indústrias para oferecer essa gama de produtos para ela se desenvolver, gerar emprego, gerar riqueza para o país. Tranquilo até aí? Então, as nossas cidades, por exemplo, elas foram repensadas e também pensadas para o automóvel. Pensa Brasília, para o pedestre? É para caminhabilidade? Não, é para o transporte motorizado, principalmente o
automóvel. Você tem as ruas largas, as grandes avenidas, a interligação de áreas distantes para o automóvel. São Paulo, com as avenidas fundos de vale. Você tem toda uma remodelação dos rios e a construção de avenidas para os automóveis. Então, toda a estrutura de país para o transporte rodoviário, fora o de cargas. E foi um processo gradativo. Sai do JK, entra no período militar, isso dá uma guinada para cima. Um dos eixos do governo militar era o quê? A integração nacional. E essa integração nacional deveria ser feita a partir das rodovias. Aí nós temos essas grandes obras faraônicas, megalomaníacas do período militar, como a Transamazônica, que termina no meio da floresta e metade é de barro, né? Não foi para frente. Então vem cá, galera, ó. Outro ponto importante, ó. O planejamento e investimento dessas verbas públicas ficou centrado no rodoviário, como eu falei para vocês. Enquanto as ferrovias e hidrovias foram relegadas a segundo plano. Principalmente esse cara aqui, ó. As ferrovias já no período de Vargas foi deixado no segundo plano. Primeiro, pensa, Getúlio era a favor da galera do café? Não! Ele não aceitava aquelas oligarquias do café da forma que era. E o principal meio de transporte do café era a ferrovia. Então ele começa a degradar a ferrovia e isso vai se intensificando no passar dos tempos aí. Nas hidrovias também nem se fala. O Brasil utiliza as hidrovias mesmo lá no início da ocupação do nosso território por conta do transporte por cabotagem. É aquele transporte do barco que vai parando de porto em porto e até circundar todo o nosso litoral, levando mercadorias para as grandes cidades que eram litorâneas. O Brasil ainda não tinha se interiorizado, né? Ele não tinha ido em direção ao norte do país. Suave na nave? Aqui ó, até fala, ó, a navegação por cabotagem, transporte marítimo entre 2 ou mais portos, costeiro e um fluvial. Quando eu falo porto fluvial, eu falo de rios. E o foco aqui era o mercado interno, a troca de mercadorias entre aí as grandes cidades naquele momento, que se localizavam no litoral. O alto custo de transportar essas mercadorias por rodovias das regiões produtoras até os portos também é um fator que diminui a competitividade nacional no mercado externo. Então, esse aqui é um ponto importante para a gente discutir. Eu vou até passar no mapinha aqui, galera, pois eu volto. Esse mapa é importante. Olha aqui, mapa da rede rodoviária de 2007. Presta atenção aqui, ó. Se você tem um produto que é produzido aqui no Mato Grosso, que é uma commodity, se você assistiu a aula de agricultura aí, você tá na ponta da língua isso. Soja. Olha a distância que eu tenho que percorrer até o Porto de Santos, até o Porto de Paranaguá, para escoar essa soja. E metade, no caso aqui, ou até mais, né, da metade do trajeto é feito pelo rodoviário. E são as transbrasilianas da vida, as BRs, que fazem essa interligação. Primeiro, as BRs foram, em sua grande maioria, construídas lá no período militar. Imagina, cara, imagina o estado que elas estão hoje. As BRs passaram a década de 80 inteira sem manutenção. Olha o caos que a gente tem. Fora que até chegar no Porto de Paranaguá é somente por estradas. Isso encarece. Então, a soja ela vai chegar aqui no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá já com ágio. Isso aqui, esse ágio, é o custo Brasil. Quando você tem os Estados Unidos, olha aqui, presta atenção aqui, ó. Vou até fazer o mapa aqui dos Estados Unidos para a gente fazer essa análise, ó. Tá um mapa aqui só didático, tá, galera? A produção de soja nos Estados Unidos se localiza nessa área aqui. E ela é escoada somente por hidrovias até o porto de Nova Orleans, ali no Golfo do México. Então, desce por hidrovia durante aí 14 dias, chega aqui e aqui ele é escoado em direção à Europa ou vai até aqui embaixo no Canal do Panamá para seguir direto para a China. Olha o Brasil.
Ele poderia escoar essa produção até Belém, não que não escoe, mas é muito pouco, e ele também escoa para o porto de Itaqui, tá? Lá no Maranhão, utiliza aí a ferrovia, que hoje é comandada pela Vale, mas aí há um choque, escoa minério de ferro, escoa soja, então atrasa o envio da soja para a Ásia. Por quê? Esse caminho aqui é o mais curto, né? Eu posso ir em direção ao canal do Panamá. Como a maior parte da soja vem para cá, imagina o rolê que se dá dessa soja saindo daqui até em direção ao canal do Panamá. Isso aí encarece demais o valor da soja. Então a nossa soja sai aqui dos portos mais ou menos a 144 dólares, quando nos Estados Unidos sai a 14 dólares. Quem lucra mais no cenário mundial? Claro, os Estados Unidos. Então não adianta a gente produzir mais se a gente lucra menos. Esse entrave no escoamento da produção de soja, de minério e de outros produtos, eu chamo de custo Brasil. Tranquilo? Isso aqui é o custo Brasil. Fica ligado nisso. Vamos voltar aqui para a nossa discussão. Opa, voltei. Então, o transporte rodoviário é o principal. Olha o tamanho da malha ferroviária brasileira. Você viu lá no mapa, né? Que absurdo. Mais de 1.600.000 quilômetros de estradas. E olha a barbaridade. Olha a barbaridade. Apenas 211.000 quilômetros são pavimentados. Então, grande parte das nossas rodovias ainda é de terra batida. 70% delas está com más condições de tráfego. Absurdo o cenário brasileiro. E todo esse projeto de ocupação do território brasileiro sendo rasgado por estradas foi iniciado no Vargas, né, chamada Marcha para o Oeste, mas se intensifica no JK e ainda mais no período militar. Como eu acabei de falar para vocês, Juscelino Kubitschek de Oliveira aí foi um dos precedentes na expansão dessa malha em direção ao norte do país. Aí eu continuo, né? Aqui eu falo também da questão da integração das economias regionais, que está dentro desse grande projeto do JK e dos militares. Que o Brasil era o quê? Ilhas que não havia essa conexão. Então você tinha Belém, então, e no caso aqui embaixo, São Paulo e Rio de Janeiro. E não havia essa interligação desses oásis de desenvolvimento. E nesses contextos políticos e sociais, isso foi intensificado. Tranquilo até aí? Belezinha? Olha aqui um ponto importante. Para a ocupação do centro-oeste da Amazônia, que é a expansão da fronteira agrícola. Então você tinha a expansão da produção, mas não adiantava deixar aquela região isolada. Deveria ser feito o quê? Uma integração. E essa integração por rodovias. Isso aqui é um ponto importante. Por quê? Você tinha um Programa Nacional de Integração. E dentro desse Programa Nacional de Integração, se desenvolveu cidades no entorno. É um ponto importante. Grande parte das cidades do norte do país, elas surgem no entorno das grandes rodovias. Então você tinha ali Cuiabá sendo interligada aqui com São Paulo, com o estado de São Paulo. As estradas vinham sendo construídas, aí você tem aqui um restaurante, um posto de gasolina, isso atrai a igreja, atrai o posto policial, atrai o prostíbulo, já tem início aqui as nossas cidades no entorno das grandes estradas. Isso vai gerar o quê? Uma conexão maior desses vazios populacionais que nós temos na região norte do país. Dentro desse grande programa de integração, olha aqui, ponto importante, coração, pode cair na prova, nós temos a Transamazônica, Cuiabá-Santarém e a Cuiabá-Porto Velho, a fim de ocupação. Lembro vocês também que incentivou a migração de vários nordestinos para essa região. Também trabalhar na Zona Franca de Manaus, que eu falei para vocês, trabalhar na construção dessas grandes obras. Aqui eu já pontuei para vocês, né, o mapa rodoviário brasileiro e perceba a concentração dessas vias no centro-sul do país. Você tem uma diminuição
conforme vai para o norte do país. No Nordeste também você tem aqui uma vasta malha rodoviária, mas lembro que grande parte dessa malha ferroviária é precária. Transporte ferroviário é um ponto também importante para a gente discutir, porque em algum momento da nossa história ele foi o principal. E apesar das vantagens, ela é muito cara para se instalar. Suave na nave? Vamos dar uma lida aqui que é importante, ó. Embora o custo da instalação do ferroviário seja elevado, olha o ponto, manutenção é mais barata do que das rodovias, porque as rodovias precisam de recapeamento, pintura constante, manutenção de contenção de erosão. Já as ferrovias não, se for bem feita, elas duram aí muito tempo. Por conta disso, os países europeus têm o transporte ferroviário como principal, como o Japão e também como os Estados Unidos, que utiliza muito também as hidrovias dos rios da planície central do território estadunidense. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Evolução das ferrovias, como eu falei para vocês, estava no plano de metas do Juscelino Kubitschek, essa construção dessa malha ferroviária, mas não houve investimento direto. Primeiro, quais são os problemas? Era um alto investimento. Por quê? Em determinado momento, os trilhos foram construídos com um diâmetro. Em outro momento, com outro tamanho. Então, o que acontecia? Não havia encaixe. Então, o trem que estava aqui, se ele fosse mudar de trilho, ele não conseguia, porque era menor. Então, deveria o quê? Padronizar. A gente tem um problema até hoje disso. Essa falta de integração por conta da falta de padronização dos trilhos. E o governo brasileiro entrega para as empresas mineradoras, quando eu falo empresas mineradoras, você vai lembrar da Vale, a concessão dessas ferrovias. E aí elas utilizam para transporte de minério, principalmente BH Vitória e Serra dos Carajás em direção ao porto de Itaqui. Então passa-se a concessão. Você tem aí a América Latina Logística, tá? A ALL, tomando conta de grande parte também das ferrovias no centro-sul do país, escoando principalmente soja. Tranquilão até aí? Olha o tamanhozinho da nossa malha. Cara, ela teve aqui um acréscimo. Olha a diferença da década de 50 para os dias de hoje, mas ainda é o quê? Muito pequena. Olha aqui a região norte do país, que tem até um relevo menos acidentado. Isso poderia favorecer a construção de ferrovias. Não há essa expansão. Nordeste, também muito pouco. A ligação de áreas do interior em direção às grandes capitais litorâneas aí. Transporte de passageiro, no Brasil praticamente se extingue de cidade a cidade. A grande parte do transporte de passageiro é ligado ao turismo. Transporte marítimo e hidroviário, temos uma diferença aí. O Brasil hoje conta com mais de 5.000 quilômetros de litoral, olha isso. E uma rede extensa hidrográfica. Lembro você que a gente tem aí a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas, que é muito pouco utilizada. Nós poderíamos utilizar o transporte hidroviário por conta do seu baixo custo de navegação e também até da capotagem, que a gente utiliza muito pouco. Claro que isso ocorria de uma forma mais intensa lá no início da ocupação do território brasileiro. Hoje, século XXI, praticamente inexistente. Um ponto de entrave, entre aspas, aí, ao uso do transporte hidroviário é por conta dos nossos rios serem de planalto. O que quer dizer isso? Rios que apresentam quedas d'água. No momento que o rio apresenta quedas d'água, tem dificuldade o tráfego de balsas, então deve-se criar eclusas. Que são eclusas? Elevadores hidráulicos que favorecem aí, né, a mudança de nível no rio. E isso encarece um pouquinho, tá? Nós temos aí a hidrovia Tietê-Paraná com várias eclusas. Já Paraná-Paraguai com número menor, por conta do rio Paraná ser de planalto, mas apresentar baixa variação topográfica. Beleza? Vamos continuar aqui. Outra hidrovia importante, Araguaia-Tocantins, está em fase ainda de conclusão,
após 30 anos de obras interrompidas. Olha isso, Brasil, 30 anos ela estava interrompida porque tinha pedras no meio que dificultava esse tráfego. Nem para implodir essas pedras para facilitar o tráfego. Isso demorou um século para acontecer e volta por conta da exportação da soja. O Brasil atrasou soja um tempo, aí a China cortou a importação, aí o Brasil correu atrás e investir na melhoria das nossas hidrovias dentro do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento. Fora isso, nós temos a hidrovia do São Francisco, mas transporta um pequeno volume de mercadorias e a integração é entre as comunidades ribeirinhas que estão ao lado do rio. Nesse ponto aqui eu falo das eclusas, que mais se utiliza o transporte na região sudeste do país. Olha aqui, que bonito! Nós temos a malha hidroviária. E olha aqui os portos, né? O porto de Rio Grande, de Porto Alegre, de Itajaí, de Paranaguá, de Santos, São Sebastião, de Vitória, de Angra. São os principais, né? De Salvador, Maceió, Porto de Sauípe, Porto de Natal, Fortaleza, Itaqui, que é um ponto importante de escoamento do minério de ferro da Serra dos Carajás, o Porto de Vitória, escoamento do minério de ferro do quadrilátero ferrífero. Você tem aqui ó, a hidrovia Paraná-Paraguai, aqui a hidrovia Tietê-Paraná. E olha o escoamento aqui que poderíamos utilizar a soja produzida aqui na região de Sorriso em direção aos rios da bacia do Amazonas, chegando aqui no Porto de Belém, no Porto de Vila Conde, em direção ao Canal do Panamá, partiu China com a nossa soja. Ufa! Tranquilo, pessoal? Olha o tanto de coisa. Eu busquei aqui um debate, ampliar. Beleza, galera? Abraço!